Ouviremos agora a palestra do nosso querido amigo, o estudioso Pietro Baldi, que falará sobre o tema A Figura de Cristo, nosso querido Jorge Damas Martins. Meus amigos, vamos para a segunda. Agora já treinado, né? Eu vou falar sobre o livro Cristo. E esse livro é o último do professor Pietro Baldi. É lógico que um livro com esse título, nós precisamos ter um cuidado muito grande para Cristo não se transformar de modelo e vidraça. Tá certo? Nós não vamos pegar agora a vida dele particular e ficar pensando, ele caiu ou não, se caiu, qual foi o motivo, e ficar tentando procurar erro dos outros. No caso, o professor Pietro Baldi só fez assim na última obra dele, porque ele sabia muito bem que o Cristo é modelo. Então podemos entender o que aconteceu com Cristo. Nós todos teremos em Cristo o exemplo, para, seguindo esse exemplo, também como o Cristo fez, nos libertarmos como Ele. Ele passa a ser então o nosso guia, e chegando na frente como primogênito de muitos irmãos, como nos falam as Escrituras, nos acena o caminho, o sinal de saída do antissistema. Então, por isso que nós vamos falar do Cristo em particular. É lógico que, quando se fala de Cristo, nós temos que entender que isso é um processo em evolução. Pietro Baldi falou de Cristo toda a sua obra. E como nós estamos evoluindo, esse conceito sobre o Cristo vai mudando também. No livro Deus e o Universo, no livro Sistema, no livro Queda e Salvação, ele diz que Cristo era um processo em evolução nele. Ele estava apenas na fronteira, no início, nas primeiras informações sobre o Cristo, mas que o ápice sobre a figura do Cristo aconteceria na sua última obra, no livro Cristo, que ele mesmo afirma é o coroamento de toda a obra. Então é um processo em evolução. Diz ele que nessa obra ele não vai apresentar o Cristo da lenda, mas vai apresentar o Cristo da contestação. Não o Cristo da lenda que as religiões nos contaram, que a vovozinha nos passou na lareira. Não. Mas o Cristo cujo o mesioneísmo dos conservadores, diz o Baldi, cisma em rejeitar, de refletir, de pensar. É um Cristo novo, um Cristo que por ora vem em forma de contestação, mas grandioso, porque é perfeito. Acompanhemos o pensamento de Baldi sobre o Cristo. Mas eu peço a vocês licença, diante de entrar para falar do Cristo em particular, sobre o processo de evolução e evolução de Jesus e como aconteceu, eu queria antes fazer uma pincelada sobre a queda espiritual, para depois da gente falar sobre a queda, entrar nos casos da figura e da vida de Jesus. É lógico que eu vou tentar rapidamente pincelar sobre a queda, considerando já o conhecimento de vocês já sobre esse assunto, queda. Vamos fazer apenas uma recordação. Quando nós falamos de sistema e antissistema, nós poderíamos pensar numa fotografia ou num gráfico que nos desse essa possibilidade de conhecermos ou de visualizarmos como um todo o processo. O que acontece é que nós somos originários do sistema. Daqui do sistema nós tínhamos de viver dentro da nossa hierarquia de função e de conhecimento, cada um perfeito dentro da sua função e do seu conhecimento, não de uma perfeição absoluta, mas uma perfeição relativa
a função que cada um devia de exercer nesse organismo. Poderíamos imaginar como se fosse o nosso organismo, em que cada órgão é especializado em uma determinada função. O coração faz a parte dele, o pulmão a sua, tá certo? E cada um realizando bem a sua função, nós temos um organismo que é harmônico e saudável. Quando um não realiza bem a sua função, o organismo fica doente, enfermo. Ora, o sistema foi constituído para que, em amor, se aceitasse viver nessa harmonia, onde que o ser deveria aceitar a sua posição hierárquica e assim trabalhar no processo de cooperação para a harmonia do conjunto. Aqueles que não quiseram e que por livre e espontânea vontade resolveram fazer o que chama o Paulo de uma exacerbação do eu, ou o processo dilatado do egocentrismo, geraram o que se chama de revolta ou a queda dos anjos. Né? Que nada mais foi um processo de que, se nós imaginássemos, o coração resolvesse se meter na função do pulmão, ia dar uma confusão tremenda, porque naquela função ele é ignorante, e é precisamente esta ignorância que gerou a queda. E aí então há o processo de evolução, que, como disse o Ferdinando, o ser sai da fase espírito e vai para a fase matéria, ou sai do sistema organismo harmônico e, pelo processo de involução, vai para o antissistema, quer dizer, uma anti-harmonia, uma desordem, uma bagunça, o caos, um fenômeno entrópico. Agora, poderíamos pensar o seguinte: há necessidade de uma evolução para o ser voltar ao sistema originário. Nós temos então duas formas de sistema: o sistema antes da queda e o sistema depois do aprendizado, pelo processo evolutivo. Depois deste aprendizado, tudo volta ao estado originário. Ora, o que acontece é que, como cada um estava numa hierarquia de função e poder, cada um poderia cair nos graus mais variados dessa escala. Um poderia cair no nível mineral, ou antes da Terra, no reino mineral, como suposição, ou no reino mineral, ou no reino vegetal, ou no reino animal, ou no nível da consciência primitiva, ou em qualquer fase de um plano espiritual mais adiantado do que o nosso. E assim poderia cair até numa zona fronteira ao sistema. No entanto, aonde que se caia, tem que fazer o processo de subida. Se você caiu nesse ponto aqui, tem que caminhar daqui até lá, percorrer todo este volume. Se você caiu num estado mais adiantado, tem que percorrer assim sucessivamente. Tem que fazer o caminho de volta. Olha, vamos imaginar essa possibilidade de se cair aqui no mais baixo da escala. Como é que ocorre a evolução? Como o Balde nos fala na Grande Síntese, como outras revelações, como as diversas revelações através de tantos médiuns espíritas nós temos para esse processo de evolução. E se tem muita coisa sobre esse processo de evolução, é porque nós estamos mergulhados nesse processo e conhecemos muito mais desse do que falar lá do sistema. Porque isso daqui é experiência nossa. Ora, no entanto, se nós cairmos aqui no mais baixo da escala, a evolução se processa assim: vai do mineral para o vegetal, para o animal, até que se atinge o estado de consciência outra vez, que o espírito volta a dizer eu existo. Nesse exato momento que ele volta a adquirir o estado de consciência, essa passagem de instinto animal para a consciência não é feita no plano material. Diz-nos Emmanuel que ela é feita no plano espiritual. Ou, como nos fala Rustem no primeiro volume, ela é feita no mundo ad hoc, ou melhor, no plano espiritual. Agora, ele está então no plano espiritual, e lá ele vai ter a sua aprendizagem no plano espiritual, onde essa consciência que é tenrazinha, essa consciência que é um pequeno eu, mas já com razão, com livre-arbítrio e com responsabilidade, ou como diz Rustem, com sagrado e perigoso dom do livre-arbítrio, ele vai caminhar. E aí, caminhando no plano espiritual, está aqui o que é plano espiritual, ele vai passando por várias encarnações espirituais, ou fluídicas, ou mentais. Ele habita não um corpo astral, que já é fruto de queda, mas um corpo mental, que cada vez mais vai se rarefazendo. Então são encarnações fluídicas ou mentais que vão se rarefazendo, onde que o corpo mental rupa, como nos fala a teosofia, vai passando para o corpo mental arrupa ou
sem forma. O corpo com forma vai passando para o corpo sem forma, em que o espírito vai brilhar quando chegar no alto da escala evolutiva. Esse processo agora em que ele reatinge a consciência outra vez, é que ele pode vir a errar mais uma vez. Ele tem consciência, ele pode vir a falhar. É o que diz Allan Kardec na pergunta 262 do Livro dos Espíritos, e precisamente, maravilhosamente, o professor Pietro Baldi no finalzinho do livro Sistema. Nesse exato momento que ele readquire a consciência, ele pode vir a falhar. Acompanhemos a didática em Allan Kardec. Diz ele: o ser, quando reatinge o livre-arbítrio, ele é guiado pelos seus amigos espirituais. Os mentores cuidam dele, como cuidamos das criancinhas. E gradativamente, conforme que ele vai readquirindo a sua responsabilidade, vai se firmando na sua responsabilidade e vai sabendo como proceder, ele vai ficando livre para agir. Quando ele resolve desatender ao conselho dos bons espíritos, é que provoca a queda do homem. Abre aspas, queda do homem. Então, para Allan Kardec, a queda do homem é diferente do que o Baldi chama da queda dos anjos. O Baldi também fala nessa mesma palavra, a queda do homem, quando ele fala lá no final do livro do Sistema, analisando o Gênesis de Moisés. Essa daqui é a queda dos anjos, onde o ser perfeito na sua função, perfeição relativa à sua função, cai pelo processo de evolução para o antissistema. Aqui é quando ele já está no antissistema e readquirindo a consciência outra vez, ele pode vir a errar. E se ele vier a errar, ele atinge a queda do homem, vindo habitar em planetas semelhantes como o da Terra, ou em planetas mais primitivos que a Terra, ou em planetas superiores à Terra. Ele pode vir para planetas primitivos, pode vir para planetas de expiação como a Terra, ou planetas de regeneração mais adiantado. Mas ele também pode conseguir ficar no plano espiritual obediente ao conselho dos bons espíritos e não errar mais. Não é porque ele errou aqui que ele tem que errar aqui outra vez. Ele pode seguir em linha reta, como nos fala Emmanuel, fazer a sua evolução em linha reta, ou como nos diz Rustem, pode fazer a sua evolução sem falir. Agora ele atinge o sistema outra vez. Fazendo essa evolução, ele atinge. Se ele cair, ele vai para um planeta semelhante, por exemplo, como o da Terra, faz o seu processo de aprendizagem, de expiação e volta outra vez para a sua caminhada até chegar ao plano espiritual. Então, o que nós estamos vendo aqui é o filho pródigo, sai da casa paterna, entra para a terra estranha, como nos diz a parábola, sofre um mundo de coisa nessa terra estranha e resolve um dia caminhar para o pai. Vou para o meu pai outra vez. Caminhando de volta. Quando ele chega lá outra vez, olha, no sistema, ele pede para colaborar com outros seres que caíram. Porque é da lei que o ser mais alto sempre ajuda o inferior. Isso é lei. Então ele pede uma missão, por exemplo, crística, uma missão voluntária, espontânea, uma missão por amor, para vir aqui entre nós e nos ajudar como verdadeiros, esses cristos, esses seres maravilhosos, são verdadeiros pais adotivos, que cuidam da gente nos mínimos detalhes. Feito esse painel aqui sobre a queda, vocês me desculpem de eu não entrar mais profundamente sobre isso por causa do tempo, vamos passar para o caso Cristo, para o caso do Cristo. A primeira pergunta que se faz é a seguinte: existe mesmo essa queda aqui, ó? Nós caímos? Agora mesmo, um rapaz me perguntou antes da minha palestra, comendo um biscoitinho, outro, me olhando para o biscoitinho, querendo comer, fazendo pergunta, e eu ali, naquela tensão, não conseguia pegar o biscoito, e aí o garoto foi embora com a bandeja, eu comecei a ficar nervoso, e ele me perguntou: existe mesmo a queda? Eu quase fui dizendo: aconteceu agora. Ela foi embora com o biscoito. Mas eu vejo aqui a figura do nosso querido José Amaral, né? Que ilusão. Jorge, vem pra cá pro evento, vai ser muito legal, vai ficar no hotel, vai ter almoço, vai ter jantar, vai ter coffee break. Você faz uma palestrinha, só vem aqui, vem nos ajudar. Eu vim todo feliz, cheguei aqui, 2 palestras, corre pra cá, vem falar. Isso se chama a desilusão do antissistema. Quando você já vai ver, caiu na malha. O antissistema tá assim, sempre te pegando.
te dando rasteira. Então, a queda existe. Agora, vamos ver na figura do Cristo. Vamos ver como isso aconteceu. Sistema, segundo Balde, pode ser Deus, pode ser Pai, pode ser a lei. Tanto faz os nomes. Sistema, Deus, Pai, lei, paraíso, céu, tudo é a mesma coisa. Vamos ver uma frase de Jesus, que está em João, no capítulo 17, versículo 5. De Jesus: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes do mundo ser. O nosso querido professor Carlos Torres Pastorino, professor de grego e latim da Universidade de Brasília, ele coloca no seu A Sabedoria do Evangelho. O professor Pastorino amava Pietro Baldi, e Pietro Baldi tinha um carinho todo especial, um respeito tremendo pelos trabalhos do professor Pastorino. Mas ele coloca, o professor Pastorino, no seu 8º volume da Sabedoria do Evangelho, na página 53, diz o seguinte: que essa palavra mundo no Evangelho é o antissistema. Então, quando Jesus disse essa frase, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes do mundo ser, ele estava dizendo que ele queria ter aquela glória que ele tinha, que ele possuía antes de ser do antissistema, antes do antissistema existir. Só que o que o professor Pastorino fala, ele diz o seguinte: olha, é muito estranho nós pensarmos no espírito superior pedindo glória. Porque se a queda mesmo é por causa dessa vaidade, desse orgulho, Lucifer se achava que era mais belo, vide Apocalipse no capítulo 12, não é porque quer glória. Diz o professor Pastorino, ele entendia grego profundamente, o seguinte: é que a palavra no original é dosha, D-O-X-A, dosha. E que essa palavra dosha, ela pode ser traduzida tanto por glória como por substância. Igualzinho quando Pedro pegou o seu facão e cortou a orelha do soldado Malco. Ele pegou um facão, e a Bíblia fala que ele pegou uma espada. Impossível, ele era um pescador vai andar com espada? É porque a palavra que pode ser traduzida por espada também pode ser traduzida por facão. O tradutor tem que prestar atenção. Era um soldado ou um pescador? Se era um pescador, é facão. Tá certo? Aqui também a palavra dosha pode ser substância ou glória. Vou dar um exemplo melhor. Eu estou fazendo aqui a palestra para vocês e falo assim: esse livro daqui é chato. E uma pessoa que vai fazer a tradução daqui a 20 anos dessa palestra, não sei para quê, mas ele resolve fazer a tradução, e ele fala assim: o Jorge está dizendo que esse livro é chato porque é enjoado. Eu não estava dizendo isso, eu estava dizendo que ele é chato porque é fino. Então o tradutor tem que entender o que o orador está querendo dizer, ou o que o escritor está colocando. Então, quando Jesus pediu glória, ou dosha, ele não está pedindo glória, ele está falando de substância. Então, claramente, o tradutor tem que fazer a coisa correta, para o momento correto. Então, o que o nosso professor Pastorino coloca é o seguinte: Pai, dê-me aquela substância, ou transubstancie-me com aquela forma, com aquela substância que eu possuía antes do antissistema existir. Nós estamos agora com essa substância do antissistema, e ele pedia para ter aquela substância do sistema. Acho que está claro o processo de queda na figura de Jesus aí. Vamos ver agora o processo de evolução. Está em João, no capítulo 16, versículo 28, onde afirma Jesus: saí do Pai, ou do sistema, e vim para o mundo. O mundo é um antissistema. Repetindo a frase: saí do Pai e vim para o mundo. Saí do sistema e vim para o antissistema. Só que o professor Pastorino explica muito bem essa expressão sair do Pai, ectos patros. Esse que é sair, daí de existir, de sair, esse de zene, quer dizer sair sem perder a substância. Perdeu apenas a forma, mas continua a mesma substância. Ele explica maravilhosamente bem. É como o vapor que sai da água. Ele continua sendo H2O, ele só deixou de ter a forma de líquido. Mas continua aquela mesma substância. Então, quando ele saiu do Pai, ele continuou com aquela mesma substância do sistema, só perdeu a forma. Ele saiu do espírito e veio da matéria. O alfa se transforma em gama, como Ferdinando acabou de mostrar.
Mas gama, a matéria, nada mais é do que alfa coagulado. Saiu do pai, mas continuou guardando as mesmas características originárias, em termos latentes, do sistema. Ora, por que ele saiu do pai? Qual foi o motivo? Diz o Balde. Se ele saiu, houve já um processo de queda. Qual foi o motivo dessa queda? Está no livro Cristo, na página 61 e 62. Diz Pietro Balde. Talvez, aqui eu quero dar uma paradinha. Repare quando ele vai falar de Jesus em particular, ele fala talvez, provável. Mas por quê? Ele não sabia? Você vai falar de alguém em particular. A vida de alguém em particular, você não tem a certeza. A certeza está no todo. No livro Deus e o Universo, Sistema e Queda e Salvação, quando ele fala da queda no todo, ele não fala talvez, provavelmente. Agora você está falando de alguém em particular. Mas vamos ver que mesmo quando ele fala de alguém em particular, ele vai levar para a visão que ele já havia nos mostrado em outros livros. Acompanhe o nosso querido Pietro Balde. Talvez a culpa que Cristo tinha de pagar por ter saído do sistema consiste no fato de ter exercido um grande poder nesta outra humanidade, no sistema, mas em sentido egoísta. Então o motivo foi do egoísmo. Mas qual foi o motivo que fez com que a gente saísse do sistema? Diz claramente o professor Pietro Baldi. Foi a exacerbação do eu. E exacerbação do eu significa egoísmo. Qual foi o motivo da nossa saída do sistema? Egoísmo. E ele coloca, qual foi o motivo talvez da saída do Cristo do sistema? Egoísmo. O mesmo nosso. Então a queda dele aconteceu. Houve um processo de evolução, sair do pai. E quer voltar a ter essa mesma substância originária. Está fechado o ciclo. Agora o que nós não sabemos foi onde ele caiu, porque eu estava dizendo para vocês que a queda pode ser aqui embaixo, pode ser no meio, pode ser mais próximo do sistema. No entanto, que aonde você cai, tem que fazer o processo de volta. Aonde que ele caiu? Qual foi o ponto? Aí vamos nos recorrer das várias revelações, as revelações mais variadas, no dizer daquele critério universal que Allan Kardec coloca maravilhosamente. Que uma revelação mediúnica ou espiritual, uma intuição é verdadeira quando ela acontece por médios diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes. Vamos fazer isso. Nós estamos utilizando o nosso professor Pastorino, vamos utilizar de uma pleia de colaboradores para entender isso. Vamos pegar Emmanuel, vamos pegar Rustem, vamos pegar Kardec, vamos pegar Paulo de Tarso, vamos pegar outros colaboradores e vamos ver numa visão de conjunto o que foi que aconteceu. Por exemplo, aonde que Cristo caiu? Uma revelação, a dada por Rustem, no seu primeiro volume, na página 118. O Cristo passou pelo reino mineral, vegetal e animal. Acho que não ficou claro. Se ele passou no reino mineral, vegetal e animal, eu não sei se teve coisa antes. Mas com certeza podemos começar daqui, ó. Mineral, vegetal e animal. Continua ele, a revelação. Olha, adquiriu a condição de consciência formada, lá no plano espiritual. E agora, readquirindo a sua consciência formada, já no plano espiritual, fez a sua evolução sem falir. Então, nós não estamos dizendo que o Cristo não caiu, não errou. Ele caiu sim, caiu do sistema. Só que quando ele readquiriu essa consciência aqui, é que ele fez ela sem falir. Saiu daquele mundo, daquela humanidade, onde ele exerceu o mau poder, por egoísmo, caiu, passou pelo reino mineral, vegetal, animal, readquiriu a consciência e agora no plano espiritual caminhou sem falir. Vamos pegar um outro colaborador. Emmanuel, no livro Consolador, na psicografia do nosso Chico Xavier. Diz ele na pergunta 242. Jesus, fundamento de toda a verdade na Terra. Então, se ele é fundamento de toda a verdade na Terra, ele já estava até lá no sistema quando ele veio aqui entre nós. Ó. Mas deixando isso ainda por enquanto, vejamos aqui. Jesus, fundamento de toda a verdade na Terra, fez a sua evolução em linha reta. Fica claro então. Ou em outras palavras, fez a sua evolução. Se ele fez evolução, é porque passou por uma evolução. Só se evolui quem evolui. Primeiro processo, evolução. Fruto de queda espiritual. Agora, como ele fez essa evolução? Passou por mineral, vegetal, animal. O reino infra-humano não erra. Não tem como errar no reino infra-humano porque não há consciência.
E depois que ele readquiriu essa consciência, ele caminhou sem errar, atendendo sempre dócil ao conselho dos bons espíritos. Ele não fez a queda do homem. Então o Cristo passou pela queda dos anjos. O que não houve, como nos falam as Escrituras, foi a queda do homem. Ele fez essa evolução sem falir, ou como diz Emmanuel, em linha reta. Passou por encarnações, passou no reino infra-humano, mineral, vegetal e animal, e no plano espiritual em encarnações mentais, cada vez mais fluídicas ou cada vez mais espiritualizadas, até adquirir o sistema. Tá? Agora, o que nós queremos falar é o seguinte: será que quando ele esteve aqui entre nós, nessa missão crística voluntária, será que quando ele esteve entre nós, ele já era um ser do sistema? Ou não? Será que ele já tinha feito essa evolução em linha reta? Vejamos o nosso professor Pietro Valdi, no livro Cristo, na página 61. Provavelmente, Cristo tinha feito parte de uma humanidade tão evoluída, quando veio aqui entre nós, a ponto de estar próximo do sistema e de lá descer a nossa humanidade evoluída. Ele já estava tão próximo do sistema que nós vamos ver aqui claramente no balde que ele já era do sistema. Desceu aqui entre nós. Acompanhamos. Vejamos no conjunto. O nosso Livro dos Espíritos, na pergunta 625, afirma: ele é modelo. Ora, como é que ele pode ser modelo se não atingiu a perfeição? Você vai ser modelo do que é errado? Do que ainda não sabe fazer? Paulo disse isso bem claro. Não, ele não é igual aos outros sacerdotes, que todo ano você tem que ir lá pagar os seus pecados e contar os seus pecados. Ele não tem a capacidade de perdoar para sempre. O Cristo não, ele é um sumo sacerdote. Ele tem capacidade, ele sabe te salvar. Ele é o caminho. Como ele mesmo falou, eu sou o caminho. Como ele se pode ser caminho se ainda não atingiu essa perfeição? Ele já atingiu. Por isso que coloca muito bem o Livro dos Espíritos. Ele é o modelo. Ora, mas também afirma Rustem no primeiro volume, na página 302, o Cristo é a maior essência espiritual depois de Deus. O que é isso? O que significa isso? Deus é um sistema. Cada espírito no sistema está numa hierarquia de função. Ninguém no sistema tem um conhecimento perfeito, absoluto. Todo conhecimento é relativo à sua função. O Cristo, então, era perfeito na sua função e não com relação ao todo. Ora, então está claro, fica claro, era a maior essência espiritual depois de Deus, quer dizer, depois do conhecimento absoluto do sistema. Tinha sim essa consciência perfeita e plena da sua função específica, dentro do esquema harmonioso em que ele estava situado. Continua agora Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo de 1 a 5. Que todos nós seres aqui da terra, que passamos pela queda dos anjos, pela queda dos homens, a gente gosta de cair. É o inferno isso. A gente caiu aqui, caímos na queda dos homens, todo dia a gente cai. Todo dia. Ainda temos camaradas que não vão ficar aqui no planeta e vão para o planeta primitivo. Tem outros que vão ficar em Sobradinho. Ora, o que acontece é que diz Paulo de Tarso nessa sua carta aos Efésios o seguinte, no capítulo 1, versículo de 1 a 5. Deus nos deu para Jesus e ele passou a ser o nosso Pai adotivo, para que nós venhamos a ser santos e puros. Por isso que ele nos deu para Jesus e ele passou a ser o nosso Pai adotivo. Ele nos adotou e fez a fundação da terra. Acho que Paulo foi tão claro. Nós espíritos ligados ao planeta Terra, não são todos os espíritos do universo, nós espíritos ligados ao planeta Terra e o ambiente da Terra, a psicosfera terrestre, os desencarnados ligados ao nosso ambiente, fomos entregues a Jesus que nos adotou. Ele é o nosso Pai adotivo, ele nos ama, ele fez a terra, ele fundou a terra, logo ele já era ser super preparado. Ele criou a terra, fundou a terra e cuida de nós, da nossa evolução, para e passo. Por isso que ele afirmou que eu estarei convosco sempre, até o final dos tempos. Vamos anotar, eu vou tirar o microfone. Não, vou colocar, senão você não ouve. Ó, ele cismou com a gente. Cismou, vou ficar, não adianta o cara, vou te botar na cruz, vou te botar coroa, vou te cuspir da pontapé. Não adianta, eu te amo. E nenhuma
ovelha do meu rebanho se perderá. Nos adotou é pai. Pai adotivo, nos ama. Criou a terra e cuida de nós. Nenhum ovelha do meu rebanho se perderá. A história já tem o seu checkmate. Nós que estamos movimentando as peças do tabuleiro na nossa ignorância, na nossa consciência. No final, todos seremos de Cristo. Não tem como. Continua o balde, esse daqui é muito importante, eu vou citar até a página para vocês não fazerem confusão. Está no livro Cristo, na página 89, mas não só o balde falou, mas João, o evangelista desdobrado, conversando com Jesus no plano espiritual no Apocalipse, porque ele em espírito, está no Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Pasmem o que o Apocalipse fala, o que Jesus fala para João desdobrado, e o que o balde acabou de citar, que nós colocamos aí. O Cristo é um leão. Mas não o leão do Ariston. Aquele é muito atrasado. Tá claro? Ele é um leão porque ele atinge. Por isso que eu quis fazer bem a citação, fica bem claro. Ele é um leão porque adquiriu aquela força sistêmica. Ele não é cordeiro, ele não é fraquinho, ele não é um incapaz, não. Ele é forte, ele é leão. Ele tem competência para nos salvar. Por isso que o seu nome é Jesus, que quer dizer precisamente isso, Salvador. Olha que inferno, meu nome é Jorge. Jorge quer dizer agricultor. Que confusão, mas o dele não. O dele era correto. Salvador e agiu como Salvador. Se manifestou como Salvador. Continua agora o próprio, ainda o Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18. De Jesus conversando com João, evangelista desdobrado. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Estive morto, era um ser do antissistema, agora estou vivo, sou um ser do sistema, pelos séculos dos séculos, para sempre, porque diz o balde que o espírito que readquire outra vez a consciência sistêmica não erra mais, porque fez o seu aprendizado com a dor, e a dor ensina definitivamente. Por isso, estive morto, mas agora vivo, vivo pelos séculos dos séculos. Ora, o que é esse negócio de dizer eu estive morto? Diz Paulo de Tarso o seguinte: a morte está no pecado, e o pecado é o erro. A morte está no pecado, por causa do erro, ou por causa do pecado. A palavra pecado é muito cafona, mas ela era usada nos Jogos Olímpicos para o atleta que queria atingir o alvo, a mosca. Era uma palavra olímpica. Então, quando o sujeito lançava a flecha estava fora do alvo, não ia atingir o alvo, ela estava em ramatolose, ou em pecado. Ela estava em caminho errado, transviado, ela não ia atingir o alvo. Então, o pecado é esse caminho transviado, esse atalho, é essa involução. Então, diz Paulo, é essa involução, é esse erro, é esse caminho transviado que gera a morte, as reencarnações sucessivas e o estado de antissistema. Por isso que diz Jesus: estive morto, a morte foi gerada pelo pecado, mas agora vivo, sou do sistema pelos séculos dos séculos. E continua Paulo: aquele que vence a morte é porque se libertou do pecado. E quando o homem encontra Cristo e abraça a Cristo, ele afirma: aonde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder? Onde está a sua supremacia? A morte acabou, porque foi tragada pelo amor Cristo. Então o processo de evolução, o processo de amor acaba com a morte. Estive morto, agora vivo para sempre. Continua ainda no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8. Sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega a última. Então sou o A e o Z. Sou o A, passei por todo o processo evolutivo, por todas as transformações, e agora sou o Z da história, sou o ômega da história. Então afirma maravilhosamente o professor Pietro Baldi na página 92 do seu livro Cristo. O Cristo, quando esteve entre nós, já era do sistema. Vou repetir a frase, abre aspas. O Cristo, quando esteve entre nós, já era do sistema. Já tinha atingido a sua perfeição. Vamos continuar com Jesus conversando com os discípulos na estrada de Emaús, depois do seu sofrimento. Ora, mas não deveria o Cristo sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Mais uma vez a palavrinha glória, que é doxa, que quer dizer substância.
Tá? Se fizermos a tradução certa, acompanhe. Está em Lucas, no capítulo 24, versículo 26. Diz Jesus: mas não deveria o Cristo sofrer tudo isso, todo o processo evolutivo? Não deveria o Cristo sofrer tudo isso para entrar naquela substância originária? Não tem dúvida. Esse é o processo. Nenhum espírito mergulha definitivamente no sistema se não sofrer tudo, se não passar por todo o processo necessário da purificação, da transformação, até atingir aquela substância. Então o sofrimento não foi um mal, foi um bem. Ele me ajudou a entrar naquela substância. Continua agora Paulo de Tarso na sua carta aos Hebreus. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque diz o Emmanuel na carta aos Hebreus que essa foi escrita por Paulo de próprio punho, foi aquela que ele chorou porque estava escrevendo para o seu povo e inspirado por Cristo. Então a carta aos Hebreus é super importante. É a 14ª carta escrita por Paulo e a última carta. Diz ele o seguinte: que o Cristo, com forte clamor, com lágrimas, orações, súplicas, fez forte clamor, lágrimas, orações e súplicas para aquele que o podia salvá-lo da morte. Está em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Então ele fez súplicas, clamou, chorou, derramou lágrimas, pediu com determinação, com firmeza, buscou, procurou, até achar. Foi buscar, foi pedir àquele que poderia salvá-lo, que nós chamamos de lei, ou a providência divina, aquele que poderia salvá-lo da morte. Ele pediu com súplicas, lágrimas, orações e conseguiu se libertar da morte ou do antissistema. Continua Paulo de Tarso ainda. Embora fosse filho, aprendeu. Está no versículo 8 desse mesmo capítulo. Esse daqui é filho. O que não saiu, o que não caiu é filho. Esse daqui que chegou também é filho. É lógico, todos somos filhos. Só que esse filho daqui não teve o aprendizado desse processo da evolução da dor. Esse daqui teve. Por isso que diz Paulo: embora fosse filho, aprendeu. Aprendeu. E aprendeu o quê? Vocês podem dizer: aprendeu é porque ele era de lá mesmo, de lá também aprende. Não, mas aprendeu o quê? Aí ele explica, ele está logo no versículo seguinte, no versículo 9. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mas claro ou não? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Qual foi o motivo da queda do sistema? A desobediência. O não se cumprir a lei, o não se atender à lei. Aqui se aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, pelo sofrimento da evolução. E continua Paulo, agora no versículo 9. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Ou melhor, ele só é o autor da salvação, ele só é o nosso salvador porque se aperfeiçoou. E porque foi aperfeiçoado que ele passou a ser o nosso salvador. Porque se ele não fosse aperfeiçoado, se ele não fosse perfeito, como que ele ia nos salvar? Cego guiando cego. Todo mundo vai cair no abismo. Só pode te guiar quem conhece. E ele era aperfeiçoado. Fecha Paulo. Então, o Cristo recebeu o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Cada ser que vive no sistema está numa ordem, numa hierarquia de função. Cada um. E o Cristo passou a ser sumo sacerdote. A palavra sacerdote não tem nada com ser cafonista, essa coisa ali. A palavra sacerdote quer dizer o dotado da graça. E na filosofia, tanto que o sacerdote é aquele que recebe a graça lá naquele momento. A palavra sacerdote quer dizer o dotado da graça. E a graça na filosofia de Paulo quer dizer a manifestação do Espírito de Deus. O Cristo, quando era evoluído, era um dotado da graça, ou era um dotado da manifestação de Deus. Agora, perfeito, ele era um sumo sacerdote, ou melhor, um superdotado da graça de Deus ou da manifestação de Deus. Ele era pleno, ele era cheio de Deus, mas tão cheio de Deus que ele chegou ao ponto de dizer assim: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. As obras que eu faço não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. No entanto, como ele aprendeu a obediência,
ele afirma: eu sou um com o Pai, mas o Pai é maior do que eu. Porque o motivo da queda do sistema é quando você quer ser maior do que o Pai, não quer obedecer as coisas, a lei, aí então você cai. Agora, como ele aprendeu a obediência, ele diz: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. As obras é o Pai que faz através de mim. As palavras são do Pai, mas o Pai é maior do que eu. Porque a minha perfeição é relativa à minha função. E só o Pai ou o sistema tem o conhecimento ou a perfeição absoluta. Por isso que o Pai é maior do que eu. Continua. Agora o Cristo está em João no capítulo 16, versículo 28. Então, deixe o mundo e volta ao Pai. Ou melhor, deixe o antissistema e volto ao sistema. Deixo as formas passageiras e habito a forma invisível. Como diz Paulo, abandonarem tudo que é visível, porque o visível é transitório, só o invisível que é eterno. Continua Jesus, e agora de forma maravilhosa, está em João, no capítulo 16, versículo 33, eu também sou um atrasadão. Olha só, continua Jesus de forma maravilhosa, como se antes ele não tivesse maravilhoso, né? Desculpa. E Jesus, sempre maravilhoso, nos dá um conselho maravilhoso. Olha, será que a gente consegue atingir asas e chegar ao sistema? A gente é tão atrasado. Olha o que o Aristão falou antes lá desse mundo de guerra, de não sei o quê, cão, coisa. Será que a gente consegue? É tão difícil. Ele então, numa oração, deixou o exemplo para todos nós. Eu venci o mundo. Eu venci o antissistema. E se eu venci, todos poderemos vencer. Mas será que eu conseguirei? Sim, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Cismei com você, te amo. Ficarei contigo para sempre. Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Eu venci o mundo. Poderemos vencer também. Vamos vencer também. E fecha Paulo de Tarso, mostrando verdadeiramente que o Cristo é um ser do sistema, quando esteve aqui entre nós, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de 6 a 7. Cristo Jesus, que subsistia na forma de Deus, não julgou dever apegar-se a isso. Então, o Cristo, quando esteve aqui entre nós, já existia na forma de Deus. Sois deuses, como ele falou. Já existia na forma de Deus, na forma de sistema, já era perfeito, mas não julgou dever apegar-se a isso, e por humildade veio habitar entre nós, pediu para vir entre nós uma missão crística voluntária, para nos ajudar, não só para nos ajudar, mas para testificar perante a justiça da vida, que ele também era um ser do sistema, porque é necessário testificar e demonstrar que se é do sistema, no palco da vida. Então ele pede para vir aqui, não ficou naquela forma divina e veio à semelhança de homem, como diz Paulo. Habitou um corpo à semelhança de carne. É lógico que compatível com a sua evolução, não resta a menor dúvida, porque como está lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 6, Deus, sendo misericordioso, não quer sacrifício, e fez para o Cristo um corpo compatível com ele. Como nós não entramos mais num corpo de um animal, foi para ele formar um corpo específico. Aliás, é o que diz o Balde no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, se referindo a Francisco de Assis. Francisco de Assis é o máximo que a biologia humana conseguiu suportar. Acima dessa biologia, precisa-se ter um grau, um corpo, um nível de manifestação compatível. É como aquela lâmpada que quando termina a luz, a gente corre e desliga a lâmpada e desliga o aparelho, que a energia vem muito forte e pode queimar o aparelho. Assim também foi o que aconteceu com o Francisco. O aparelho físico começou a queimar. Por isso essas marcas que ficaram no corpo dele. Com Cristo, se ele viesse essa energia tremenda na lâmpada da carne humana, ela não suportaria, destruiria. A biologia humana não suportaria. Não importa, independente disso, pediu para vir até nós. Mas por quê? Teve de vir de forma especial, não importa. É assim que está em Miqueias, no capítulo 5, versículo 7. Claro, nada puro nasce de mulher, e não há um homem certo na face da terra.
Por causa disso, há necessidade da manifestação especial. Por amor. Vamos entender essa manifestação especial por amor. Essa missão crística voluntária. Há uma diferença entre expiação e reparação. Quando o sujeito é atrasadão aí, a cabeça dura, e não quer aprender, ele vem expiar. Ele é obrigado, a lei o empurra para cá e ele tem que aprender. Quando ele já tem uma certa visão da coisa, mas ele ainda precisa ser testado para ver se aprendeu ou não, ele passa por uma prova. Agora, o espírito que já aprendeu, que já atingiu a perfeição, será que é exigido dele o sacrifício? Olha essa frase que nós acabamos de citar de Oséias. Deus é misericordioso e não quer sacrifício. E outra coisa, para que nós temos essa ideia de querer que Deus veja a gente sofrer? Você errou. Agora está lá, né? O Cláudio Picasso está morrendo lá, que bom. Deus fica satisfeito com isso. Né? Por quê? Deus nos ama. Ele não quer que ninguém sofra. Deus é amor. Está bem claro isso. João chega a citar 2 vezes no mesmo capítulo, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, e no versículo 16. Deus é amor. Ele nos ama. Jesus já tinha dito, bom é o Pai. Bom é o Pai. Um aqui pede pão, você não dá, o Pai aqui não dá pedra. Né? Você pede peixe e não dá escorpião. Agora, não imagina o Deus. Deus é amor, Ele nos ama sempre. Ele não exige esse tipo de sofrimento. Somos nós que colocamos o sofrimento para nós mesmos. Mas por que então que um espírito que atingiu a perfeição precisa passar por uma paixão como Cristo passou entre nós? É isso que se chama do testemunho. É como se eu estivesse devendo lá uma nota promissória. Então eu pedi um dinheiro emprestado ao Cláudio. E o Cláudio, eu fui lá pagar. Eu disse, Cláudio, eu quero te pagar. Ele disse, Jorge, não precisa pagar. Não, você não está me devendo nada, não precisa pagar. Eu disse, Cláudio, eu faço questão de te pagar. Não precisa, meu filho, eu te amo. Não precisa me pagar nada. Topas, Cláudio. Eu faço pedido agora. Depende da quantidade, né? Essa é a diferença de Cláudio para Deus, porque diz lá o Evangelho, Deus não dá o seu espírito por medida, Ele se doa integralmente, totalmente. Ora, que coisa interessante. Você está perdoado, mas eu estou com aquele dinheiro na mão que eu podia pagar, eu podia botar no bolso. No entanto, eu posso dizer assim no testemunho diante do Cláudio, dos familiares dele, dos amigos dele, olha Cláudio, você não quer que eu te pague, você realmente não está precisando, vou fazer o seguinte, vou dar para os filhos da terra, para as crianças pobres e necessitadas, quero dar esse testemunho. Entenderam o que é uma reparação? O Cláudio não está me cobrando nada, mas eu faço questão de pagar, e se ele não precisa, porque Deus não precisa de nada, eu quero distribuir com os irmãos, com os necessitados. Assim foi Cristo. Cristo veio para cá, não veio para essa ideia absurda de que ele veio para cá porque nós precisávamos ser salvos. Realmente isso é verdade, mas não foi só para isso. Ele veio para nos ajudar, para nos ensinar e também para testificar, para deixar claro diante da lei, diante de todos nós, diante do espelho da sua consciência, diante do Pai, está tudo consumado, tudo pago, consumado, Então isso aqui é o pedido de testemunho. Vamos ver isso daqui, vamos acompanhar o balde. No livro Cristo, na página 40. Não é lícito para o homem, porque é injusto e imoral, pretender fazer-se redimir pelo sacrifício do Cristo. O Cristo veio aqui para me salvar. Poxa, como é que a gente está? Não, ele veio para cá para fazer esse testemunho e também me ajudar a me salvar, é diferente. Continua o balde. É chegada a hora de ver em Cristo, antes e sobretudo, um exemplo de justiça, um exemplo de reparação perante a lei, que nos induz ao seu cumprimento e não a nos evadirmos dela. Cristo já fez por mim, Ele já derramou o seu sangue por mim, como gritava Tomás de Aquino, na loucura doentia da razão estratificada. Uma gota do sangue do Cristo nos salva. Ou nunca besteira. Não, é um exemplo de justiça, que ajudou para também nos salvar e libertar. Continua o balde na página 60 do livro Cristo. A paixão de Cristo é o último assalto do antissistema contra um elemento que lhe foge para reingressar no sistema. Então é o último assalto, derradeiro e definitivo para se libertar completamente.
E aí era necessário testificar. E diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 9, o seguinte: olha, Deus exige o seguinte de todos nós. Nós estamos aqui na terra, ele estava falando dos apóstolos. Os apóstolos estão aqui na terra como se estivessem num palco de teatro, para um espetáculo. E os homens olham, o mundo olha, e os anjos olham. Todo mundo fica vendo o homem nesse espetáculo, nesse teatro, nesse palco da vida. O Cristo veio para esse espetáculo, para esse palco da vida, para ser olhado, visto pelo mundo, pelo antissistema, pelos homens que fazem parte desse antissistema e pelos anjos, até pelos espíritos maiores, todos observam. É um testemunho perante a lei de Deus que está tudo consumado. E no espetáculo da vida, neste grande laboratório, você tem que demonstrar e deixar bem claro, como um sinete bancário, que está tudo pago e a dívida está liquidada. Esse foi o grande exemplo que ele quis nos trazer. E, no entanto, diz o seguinte, o Balde, que então, quando ele esteve entre nós aqui, ele repeliu tudo que era característica dos erros que se pode fazer lá no sistema, que foram os motivos da queda. Dizer, Cristo, quando teve de repelir com terror qualquer soberania de tipo AS ou antissistema, para usar todas as suas forças em sentido altruísta. Assim se explicam as humilhações, a sua paciência, o seu espírito de sacrifício. Por isso, continua o Balde, na página 213, ele abraçou a cruz e não lutou para se defender. E não foi suicídio. Ele não lutou para se defender, ele abraçou a cruz, ele queria a cruz porque é a Deus, está pago. Nós é que ficamos com essa coisa de se defender. É o ser do antissistema que quer se defender. É a gente que luta, mas se a gente luta, toma um mundo de remédio para se defender, para ficar aqui. A gente faz tudo na justiça para defender o quê? Os nossos direitos, o quê? As coisas materiais. A gente luta para quê? Para permanecer no antissistema. Ele não lutava para permanecer no antissistema, por isso que ele não quis se defender perante Pilatos. Se ele quisesse se defender, ele botava Pilatos no bolso, Anás e Caifás, como ele já tinha feito. Dai a César, que é de César, é a Deus, que é de Deus, e enrolou o fariseu. Era bobão, não tinha capacidade nenhuma criativa, ele era criativo. Se ele quisesse se defender, mas se defender de quê? Sabe o que aconteceria se Cristo se defendesse e não recebesse a cruz? Nós hoje não estaríamos aqui falando dele, estaríamos falando do outro. Porque ele seria mais um igual a qualquer um de nós na história que passaria aqui se rastejando e querendo as coisas do mundo. Mas o seu coração estava nos céus. Ele estava ajustado a Deus. O seu tesouro estava nos céus. E aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E o tesouro dele era o sistema. Eu queria ir para o sistema, a Deus. Chegou ao ponto de dizer, até quando vos suportarei? No sentido de ficar aqui agarrado. Mas ficar com vocês, amparar vocês em nome do amor para sempre. Mas agarrado aqui até quando? Está rindo como foi com vocês. Continua o Christian, ou melhor, Pietro Baldi. Cristo era um leão que se comportava como cordeiro. Ele então se fazia passar por cordeiro, mas ele era leão. Se ele quisesse, ele destruiu os soldados quando os soldados vieram prender. Ele mesmo foi em direção dos soldados. Quando os soldados vieram, ele foi em direção e perguntou, a quem vocês estão buscando? E eles falaram, a Jesus de Nazaré. Ele deu um passo para frente e disse, sou eu. E os soldados caíram por terra. E depois daquela confusão, os soldados levantam e ele pergunta, a quem vocês estão buscando? A Jesus de Nazaré. E ele então diz o texto, se deixou levar preso. Se deixou, ele era leão. Mas se ele não deixa, seria mais um guerreiro que matou através da história. E ele não era guerreiro, ele queria partir, sem deixar saudade, como diz a música, ao contrário da música, partir. Ela tocou a música. Agora come quem quiser, almoça quem quiser. Há um alimento que vem do Pai, vocês escolhem. Concluindo aqui, só fechando. Isso porque vocês sabem que eu não vou demorar muito. Porque se eu demorasse eu tô começar a sair de fininho e ficava sozinho. Ora, o que acontece é que depois de tudo isso, no final da cruz, Jesus me vem com Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste?
estragou toda a palestra. Eu fui ser sincero de lembrar dessa frase, porque eu não podia lembrar dela, pronto, ficava por isso mesmo. Tá certo? Mas só que ele falou essa frase: meu Deus, por que me desamparar? Como é que Deus pode desamparar os caras? Se Deus é amor. Agora vamos numa outra passagem. A gente já pensou nessa coisa aí de Jesus? Já viram que é uma pergunta? Meu Deus, como desamparar? Ele está fazendo uma pergunta. Aí a gente pode perguntar também assim: será que ele não sabia a resposta? Várias vezes Jesus fez perguntas e ele sabia a resposta. Querem ver? Quando, no caso da moedinha, ele perguntou: o que está aí? Ele estava interessado se era César ou não. Quando o cara falou: é César, ele já sabia que era César. É César, então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele perguntou, mas não estava interessado naquilo, e sim na resposta que ele ia dar. Quando ele está diante de Maria na transformação da água em vinho, ele pergunta: mas transformar a água em vinho, se importa a mim e a ti, mulher? Isso é coisa para espírito superior? E ela mandou preparar as talhas, ele transformou a água em vinho. E então, se ele transformou a água em vinho, é porque importava a ele. Ele já sabia a resposta, ele já sabia que ele ia transformar a água em vinho. E quando os fariseus achavam que Jesus não havia curado aquele paralítico, ele diz: vai, porque teus pecados estão perdoados. E ele pergunta assim: por que estão pensando mal em vossos corações? Ele pergunta, e ele já sabia. É lógico que ele sabia a resposta, porque eles estavam pensando mal nos corações, porque o próprio texto falava. Porque ele sabia ler nos corações, ele sabia a resposta. E ele então fala para o paralítico: levanta, pega o teu leito e vai embora. Então ele faz a pergunta só a nível de didática. Ele já sabia: meu Deus, por que me abandonaste? Ele já sabia a resposta, tanto que ele sabia que automaticamente ao dizer essa frase, ele fala aquela: consumado és, ou melhor, tudo está consumado, tudo está acabado, toda a evolução já foi feita, tudo está terminado, estou integrado ao sistema. E por causa disso, automaticamente, no mesmo instante, fala a frase derradeira: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou em outras palavras, sobre o teu governo, sobre a tua lei, sobre a tua ordem, entrego o espírito, agora na tua e na minha obediência, porque somos um. Sabia na hora. O que a gente só tem que pensar é por que o pai o abandonou. Se o pai não abandona ninguém, é claro, olha, quando você sai do sistema, o filho pródigo, o pai queria abandonar o filho pródigo? Não. O pai ama o filho pródigo. Ele não queria abandonar meu filho, não vá. Me dá o que é meu, que eu quero ir embora, e foi para uma terra estranha, como diz a parábola. Me dá o que é meu. E partiu. O pai me pediu. Foi a vontade do Espírito é livre. Conosco até o fim dos tempos. Reis, heróis, juízes, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram aqui na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram, fremindo, arrojados, insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre. E brilhando, pulsou generoso e fecundo em todas as nações que engrandece o mundo. É sempre o excelso Rei do amor, que nunca morre. É muito bom estarmos aqui reunidos na festa do Espírito. Oxalá que o Espírito venha. Muita paz.